Organização Jurídica Internacional vai à Corte Interamericana contra censura no Brasil. A Alliance Defending Freedom afirmou que irá à Corte Internacional de Direitos Humanos para tentar reverter a ordem do ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender o ex no Brasil. E além dessa informação que eu passei para vocês, também vi hoje uma matéria onde a Salazar, que é uma das congressistas e que está à frente ali das conversas internacionais, né, das relações internacionais no Congresso americano, disse que ela vai fazer de tudo para que empresas saibam o quanto é perigoso também investir no Brasil. Minha querida Pamela Costa, é com você agora que eu quero saber a sua opinião sobre isso. As coisas estão ficando cada vez pior, né? Tem pessoas aí que querem ajudar o Brasil, né? Que é o caso da ADF, né? Alliance Defending Freedom, que diz que vai até a Corte Internacional de Direitos Humanos pedir os direitos humanos para os brasileiros. Tem gente que fala que a gente vive numa democracia. Na verdade, a gente não está muito bem numa democracia, né? Porque se a gente estivesse numa democracia, eu acho que nada disso estaria acontecendo para iniciar a conversa aqui, e muito menos nós precisaríamos de órgãos internacionais para que buscassem defesa sobre as nossas liberdades individuais e também até de forma coletiva aqui no Brasil. O que a gente está passando agora é um momento realmente de muita tensão. Eu costumo dizer que assim, em tudo dai graças, porque eu acho que é um período que o Brasil precisa passar pela situação da qual está passando para aprender, primeiramente, a exercer melhor o seu direito de voto e, segundo, saber que não dá para a gente ficar contando com pessoas que, ao serem elegidas, escolhidas pelo povo, indiquem pessoas para que tomem decisões tão importantes a ponto de impactar não só a liberdade, mas também a própria liberdade econômica de um país. Então, a coisa está se dirigindo para um outro curso agora, que eu estou vendo aí uma movimentação nas redes sociais, inclusive figurinhas caricatas da própria esquerda, criticando ações de censura, né? Ações que violam os direitos das pessoas de poder monetizar, ter o seu canal ali, o seu perfil. Então, o que está acontecendo agora é até interessante, porque está dando um movimento para as pessoas de despertar. Chegou a hora, porque daqui para frente é só para trás, no sentido de que nós vamos venezuelizar. É isso que vai acontecer com esse país. Então, a comunidade internacional está de olho, porque também é uma pedrinha no sapato para os Estados Unidos ter na América do Sul aqui duas ditaduras socialistas alinhadas com China, Irã, Rússia, no percalço aí. Então, vai gerar vários alardes mesmo, porque essa amizade do nosso país com ditaduras, principalmente ali do Oriente Médio, com Venezuela, isso vai dar um probleminha para o Brasil. Então, eu acho que o Brasil está mesmo pronto para entrar nessa briga? Essa é a minha pergunta, e agora eu até passo para vocês, porque eu acredito que não está pronto e nem tem cacife para isso nesse momento. Então, realmente, a comunidade internacional vai ficar em cima disso. É aquilo, né? A males que vem para o bem, né? Então, foi bom até isso acontecer, isso evidencia mais ainda, né, internacionalmente, o que acontece no nosso Brasil. Então é aquilo, às vezes é bom piorar para termos uma melhora significativa, né? Talvez a gente não precise nem esperar o loirão voltar, o laranjão voltar à Casa Branca. Talvez isso se resolva muito antes, né? 7 de setembro tem que lotar as ruas, tá? 7 de setembro eu vou estar na Paulista. Você aí do chat que vai estar no 7 de setembro, coloca aí, eu vou, tá? Vocês que moram nas redondezas de São Paulo, vocês que moram aqui nos estados vizinhos de São Paulo, façam o possível para estar na Paulista. Nós precisamos juntar, reunir o máximo de pessoas para que a gente possa bradar a nossa liberdade juntos, todos unidos. Meu querido Rafael Sanzio, o que você acha disso? A comunidade internacional entrando aí em favor do Brasil, né? E muitas outras autoridades, inclusive americanas, também tomando as nossas dores. Olha, a gente tem que ver quem que financia essas organizações, essas fundações. Por quê?
Quando o Brasil denunciou lá em Haia o que estava acontecendo, aquilo com os presos do 8 de janeiro, que injustamente são acusados de algo que não existiu, de algo que realmente foi inventado, que a gente viu ali gente descendo de tipo de rapel ali, porque aquilo eram forças especiais infiltradas com false flag, né, para criar esse caos para as pessoas não se manifestarem mais e estarem com medo. E essas senhoras, essas mães de família foram bode expiatório disso, né? Mas, mesmo assim, a gente viu inúmeras situações acontecendo. Cadê os jornalistas aqui da América em prol da liberdade de expressão que mentiam na época do governo Bolsonaro? A gente não viu eles se pronunciando de nenhuma forma. Onde é que está a ONU, que é uma organização supranacional que é em prol da democracia para evitar excessos de governos ao redor do mundo e outras coisas mais? A gente não viu eles. O próprio Tribunal de Haia, também a gente não viu nada, nenhum pronunciamento. O que a gente tem que saber é que são grupos de pessoas organizados, como essa própria deputada, que é a Salazar, entre outros deputados que têm feito a sua parte nos Estados Unidos, o Nicolas no Brasil, cadê os demais, né? O Nicolas e outros, mas cadê os demais fazendo? Então, essa propaganda que agora que a gente veio perceber que isso está acontecendo, isso não cola. Isso aí é justamente para tirar literalmente o deles da reta, porque isso não começou, foi ontem, começou desde janeiro desse ano. Isso vem acontecendo desde 2019. E a gente não viu essas organizações, essas ONGs que são responsáveis pela liberdade de expressão, pela liberdade do brasileiro. A gente não viu isso. Mas só agora muitas delas começaram a se pronunciar, né? Olha que coisa, que coincidência, né? Mas, enfim, isso só demonstra realmente que o do Moraes já está na reta, que ele está ficando bastante pesado para o sistema, e a própria Folha de São Paulo, que a gente está visto até hoje, eu estava vendo algumas coisas da Folha de São Paulo, aí começando a jogar lenha para ele ser levado para escanteio, e eu espero que realmente seja, tenha o impeachment, literalmente, que ele saia, que as pessoas realmente façam o seu papel, que os deputados façam o seu papel. Mas depender de ONGs ou de alguma organização que só agora veio perceber isso, eu acho muito difícil que isso aconteça. Relembrando que foi preciso um bilionário intervir, enquanto que Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Constantino, a juíza Ludmilla, entre outros, estavam falando há muito tempo e sendo perseguidos. Mas ninguém escutou eles. Não, o Alan dos Santos é uma pessoa mal educada porque ele é muito dura. Não, ele só estava falando a verdade. E foi preciso um bilionário. Se não fosse o Elon Musk, se não fosse o Michael Schellenberg, entre outros, o Brasil ainda estava ali, estava indo de mal a pior. Agora, parece-me que a gente está tendo algum resultado. Mas vamos ver, né? Eu sou daqueles que eu só acredito vendo, né? Vamos ver após o 7 de setembro, vamos ver como é que a mídia vai reportar isso mundialmente, se isso é uma luta, é um protesto em prol do Alexandre de Moraes, como às vezes a Europa News aqui reporta, né? Mentiras, obviamente. Excelente, Rafael. O Fábio Rodrigues, eu queria saber a sua opinião. Se você concorda com o Rafael quando ele diz que. Cadê eu, produção? Produção deu uma falhada aí. Quando ele diz que eles chegaram muito tarde, né? Eles ouviram muito tarde o nosso clamor, o nosso socorro. Nosso pedido de socorro já estava sendo feito aí por vários congressistas brasileiros e jornalistas também, principalmente jornalistas que estão lá já nos Estados Unidos, estavam reportando isso o tempo todo e eles resolveram de uma hora para outra acordar e começar a ajudar o Brasil. Precisou que o Elon Musk, que é um dos homens mais poderosos aí do mundo, se movimentasse para eles perceberem isso. Meu querido Mário, eu falei com um colega, assim, o que foi aquela ida dos parlamentares lá? Eu não falei isso na live, que às vezes a gente fica meio apreensivo de trazer alguns assuntos, porque você conhece teu público, às vezes o teu público não, às vezes vai reconhecer, né, ou entender alguma coisa que você quer falar naquele momento, estava muito aflorado e tal, é a primeira vez que eu toco nesse assunto.
o que foi a ida dos parlamentares nos Estados Unidos. Fazer as denúncias. De fato, foram ouvidos, de fato, fizeram um bom trabalho ou foram parlamentares que, me perdoem a expressão, foram lá fazer denunciazinha, tá. Entende? Que às vezes, qual é o peso disso que de fato surgiu? Eu penso que é passo a passo. Tem muita gente acordando tarde e que um passo de cada vez é necessário. É necessário o apoio de Elon Musk, é necessário, sim, a ida dos parlamentares lá, que de repente não representou muita coisa, e os parlamentares voltam fazendo toda aquela... Talvez o Xandão não quer que você fala, não. Não Fábio, quero. o Xandão não quer que você fala, não. Tá cortando aí sua fala. Para mim aqui tá ok, mas deve não estar chegando legal aí, né? Se você quiser tocar, Mário, para não atrapalhar a audiência, pode ficar à vontade. Deu umas travadinhas aí. E agora a imagem ficou borrada de novo. Acho que a internet deu uma oscilação aí, meu amigo. Deixa então eu seguindo então aqui para o Mário, deixa só eu endossar só um pouquinho o que o Fábio falou. Sim. É assim, eu acho que os parlamentares, acho que os parlamentares fizeram o seu papel de oficializar algo. Mas assim, vamos oficializar isso aqui, essa denúncia aqui na União Europeia, aqui, vamos oficializar lá nos Estados Unidos, mas depois de oficializada, a gente não tinha que esperar, eles, no caso, não tinham que esperar a movimentação, vamos esperar... Não, tem que ser feito. Olha, o Nicolas é fora da curva. A gente vê o Nicolas, o único que está mesmo dando a cara a tapa. Cadê o Congresso? Claro que isso é uma pergunta retórica e também eu estou sendo sarcástico, né? Mas, assim, é só para mostrar para vocês que a gente não pode confiar em político, a gente não pode confiar em organizações ou congressos, o que seja. A gente só tem que fazer a nossa parte. E, novamente, essas agendas das elites, elas parecem que são perfeitas, mas elas não são. Quando o povo se movimenta, reage, para tudo, vai a protestos, não tem medo, porque há um preço a ser pago por isso, porque o resultado disso é justamente a inadimplência dos nossos antepassados, nossos avós, que não foram ludibriados pela propaganda política, por tudo isso, né? Então, é importante que hoje a nossa geração pague o preço pela irresponsabilidade do passado e, para isso, garantir um futuro de liberdade para os nossos filhos, nossos netos, né? E é isso que tem que ser feito, mas os parlamentares fizeram a parte dele, mas, eu vou só lá tirar fotinha, dizer que eu tô lá, é igual a Jandira Fegali, entre outros, foram lá na frente do Capitólio, tiraram fotinha, a gente veio conversar, não sei o que, é palhaçada, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, sem esperar muito, se organizar, mas eu acho que no Brasil está um pouco difícil essa organização, né? É verdade, Rafa, você disse tudo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu costumo trazer aquela passagem de Lázaro, né? Onde para quem crê, né? Onde Jesus ressuscitou Lázaro no túmulo, ele poderia ter rolado a pedra, porque ele tem todo o poder. Mas não, ele decidiu pedir para que as pessoas que estivessem ali rolassem a pedra e ele faria o impossível, que é levantar um homem morto. Então, a gente tem que saber que Deus faz o impossível e a gente tem que fazer o possível. Então, o que está nas nossas mãos, a gente tem que ir, pegar, botar a mão no arado e trabalhar para que o nosso Brasil possa ser melhor, possa ser livre. Então, 7 de setembro, não fique confiando em deputado, em senador, em político, para de colocar político em pedestal e vamos lá com a força e com a coragem do povo brasileiro trabalhador e destemido desse Brasil. O 7 de setembro, sem dúvida, será uma festa da democracia. Nós vamos fazer tudo com ordem e decência, tá? Na bandeira está escrito ordem e progresso. Então, nós primeiro temos que ter ordem, depois a gente pensa no progresso, tá? Então, eu quero saber a opinião da Pamela sobre o 7 de setembro. Pamela, o que você acha dessa organização que está havendo? Se você acha que resolve rua, porque tem muita gente ainda que está dizendo que rua não resolve. Já foram tantas ruas e não resolveram nada. Se esquecem da Dilma Rousseff, né? Na verdade, o que as pessoas... eu sempre digo que a última fé que a gente deve perder é até na própria frase que está lá na nossa Constituição, todo poder emana do povo.
E as pessoas não podem esquecer que nós somos o povo que elegemos, inclusive, políticos, nós somos as pessoas que elegemos políticos que indicam péssimos juristas para representar a nossa sociedade. Então, a responsabilidade é toda nossa, não é do político. Então, as nossas escolhas é que movem o futuro do país. E se nós não nos fazermos presente e mostrar que nós estamos incomodados com essa situação, é só a rua que pode ditar o rumo do país. Já tivemos várias oportunidades em que movimentações de rua fizeram movimentos políticos e